Fala galera, beleza? Dando continuidade ao nosso segundo bloco aí dos crimes contra o patrimônio. Estávamos falando do roubo antes do intervalo, né? Então, o sujeito ativo no roubo a gente já sabe que é qualquer pessoa, é um crime comum ou geral, pode ser praticado por qualquer pessoa, com exceção do proprietário, senão nós estaremos diante do exercício arbitrário das próprias razões, tudo bem? Sujeito passivo do roubo, pessoal, proprietário ou possuidor do bem imóvel ou também qualquer outra pessoa atingida pela violência ou pela grave ameaça, ainda que não seja a pessoa relacionada à lesão patrimonial, tudo bem? Roubo circunstanciado, pessoal, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade se a violência ou ameaça é exercido com emprego de arma. Muita atenção, pessoal. O inciso 1º foi revogado pela Lei 13.614 de 2018. Não vão errar isso na prova de vocês. É uma novatio legis in melius, ou seja, melhor para o autor. Deverá, então, a lei retroagir para todas aquelas pessoas que se utilizaram aí com emprego de arma, tudo bem? Veja, não é caso de abolício crimes, pessoal, tudo bem? Antes da Lei 13.654 de 2018, se punia o roubo com emprego de arma. Poderia ser qualquer tipo de arma, incluindo uma faca ou um revólver, com maior rigor, pois se aplicava-se uma causa de aumento de pena de 1/3 até a metade. Isso antes da Lei 13.654. Depois da Lei 13.654 de 2018, essa causa de aumento, embora tenha sido aumentada para 2/3, somente se aplica se o roubo for empregado com arma de fogo, pessoal. Com outro tipo de arma branca, não. Tudo bem? Então guardem essa informação. Segundo tipo de roubo circunstanciado, pessoal, se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Pergunta interessante. Concurso de pessoas, a absolvição de um dos agentes, pessoal, elimina o aumento da pena no concurso de pessoas? Não elimina, tá, para o outro agente. Tudo bem? 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, pessoal, só incide quando a vítima transporta os valores de terceiros e não valores próprios. Não caia nesse pega. A fim de afastar a responsabilidade penal objetiva, o agente necessariamente tem que saber, tá, que está transportando lá os valores. Tudo bem? 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha sido transportado para outro estado ou para o exterior. Aqui nós aplicamos a mesma ideia lá do furto, tá? Reclama necessariamente a ultrapassagem da fronteira. Não basta que esteja na estrada. A polícia, por exemplo, me pega ainda que onde eu estou no mesmo estado, não há o aumento. O roubo já se consumou, mas não há aumento de pena. Tudo bem? 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, por exemplo, o ladrão, ele deve permanecer com a vítima por tempo superior ao necessário para a execução do roubo, seja para segurar o objeto do roubo, seja para escapar de uma ação policial. Tudo bem? 6. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem e emprego. Veja, aqui, pessoal, a substância explosiva é o objeto material do crime, tá? Não é um meio. Não se esqueçam disso. Roubo circunstanciado. Segundo A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo agora, pessoal. Como visto, o aumento passou de 1/3 à metade para 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Nesse caso,
nós estamos diante de uma novatio legis impégios. Nós só vamos ter a aplicação desse momento para frente. Tudo bem? O STJ entende que a arma de brinquedo não é capaz de majorar a arma de fogo, pessoal. Ou seja, pratica o crime de roubo, mas pelo fato da ameaça. Tudo bem? A arma de brinquedo não é capaz de majorar aí o crime de roubo. A potencialidade da arma, é necessário que haja perícia, pessoal? Caso não haja perícia, a prova testemunhal ou outras provas poderão dar aí suporte a essa majorante. Porém, se a perícia concluir que a arma não tinha potencialidade lesiva, ou seja, inapta para efetuar disparos, não haverá incidência da majorante. Tudo bem? Não se esqueça desses detalhes. Segundo, se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo, veja, aqui é um meio de execução, ou de artefato análogo que cause perigo comum, nós estamos diante de um meio de execução. Todos esses roubos circunstanciados, tá? Qualificadoras, pessoal. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos, pessoal. Veja o tamanho da pena. 7 a 18 anos, além da multa. Se resulta morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. É o famoso latrocínio, pessoal. Veja, é um crime hediondo. Não pode esquecer desse detalhe. Em regra, o roubo ele não é um crime hediondo. Ele só é hediondo quando é qualificado pela morte. Por exemplo, no caso do latrocínio. Tudo bem? Está lá no artigo 1º, inciso 2 da Lei 8.072 de 90. Observações da jurisprudência. No crime de roubo, a circunstância de a arma de fogo ter sido apontada contra o rosto da vítima não pode ser utilizada como fundamento para fixar um regime mais severo do que aquele previsto, lá no 33, parágrafo 2º. Por quê, pessoal? Porque essa circunstância de grave ameaça já está inclusa no tipo penal, isto no crime de roubo. Tudo bem? Princípio da insignificância no roubo, pessoal. Não se aplica insignificância ao crime de roubo, ainda que a coisa móvel tenha um valor ínfimo, por conta da violência e da grave ameaça terem relevância no direito penal. Roubo privilegiado, pessoal, é possível? Não. Não existe a figura do roubo privilegiado, somente do furto privilegiado. O legislador não fez igual previsão para o roubo e não se admite, como nós sabemos, a aplicação analógica do privilégio do furto no roubo. No direito penal, o privilégio só é cabível nas hipóteses expressamente previstas na lei. Tudo bem? Porte simulado de arma, pessoal. O uso de arma de brinquedo, ou com defeito ou desminuciada, caracteriza o roubo somente pela ameaça. Tudo bem? Não esqueçam disso. Violência imprópria versus roubo impróprio, pessoal. Questão interessante. Violência imprópria significa um meio de execução diverso da violência ou da grave ameaça, mas que produz os mesmos efeitos. Por exemplo, eu tiro a capacidade de resistência da vítima com um sonífero ou eu embriago a vítima. A violência imprópria, pessoal, só pode ser usada no crime de roubo próprio, lá no caput. Tudo bem? Isso é diferente do roubo impróprio. Na mesma pena incorre quem logo ou depois de subtrair da coisa emprega-me a violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para terceiro. No roubo impróprio, eu só posso aplicar a violência própria. Na violência imprópria, eu só vou utilizar no roubo próprio do caput. Tudo bem?
O roubo de uso, pessoal, é crime ou não é crime? É crime, pessoal. Roubo de uso é fato típico. STJ, no delito de roubo, se a intenção do agente é direcionada à subtração de um único patrimônio, estaria configurada apenas um crime. Não se esqueça, ainda que no modus operandi, no modo de execução, seja utilizada violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa para a obtenção do resultado pretendido. Então, rouba a pessoa e o segurança que está junto com ela, ou a pessoa que cuida do senhorzinho lá. Se for roubado apenas um patrimônio, nós estamos diante de apenas um crime de roubo. Tudo bem? Subtração de bens de propriedade de vítimas diferentes, pessoal, no mesmo contexto fático, é crime único? Segundo o STJ, nesses casos, em regra, estamos diante de concurso formal ou ideal de crimes. Bens de propriedade de vítimas diferentes no mesmo contexto fático. Eu entro lá no ônibus e saio roubando aí diversos patrimônios de diversas pessoas que estão dentro do ônibus. Concurso formal ou ideal de crimes. Exceção: no caso do roubo praticado no interior de ônibus, o fato da conduta ter ocasionado violação de patrimônios distintos, por exemplo, o da empresa de transporte coletivo e o do cobrador, não descaracteriza a ocorrência de um crime único se todos os bens estavam na posse do cobrador. Se eu assalto só o cobrador, eu levo o celular dele e levo os bens da empresa, crime único. Tudo bem? Tranquilo. Roubo impróprio. Consuma-se no momento do emprego da violência ou da grave ameaça. STJ. É típica a conduta de roubar máquinas de caça-níqueis, porque a proibição à exploração do jogo de azar, vigente em nosso ordenamento jurídico, a res furtiva tem relevância econômica, pessoal, pois atinge o patrimônio da vítima, objeto tutelado pela lei penal. Então não quer saber se a exploração de jogo de azar é uma contravenção penal. O que importa é que isso tem uma relevância para o direito penal. Tentativa no crime de roubo, totalmente cabível. O crime é plurissubsistente, sendo possível eu fracionar o intercrimes. A ação penal é pública e incondicionada em todas as modalidades de roubo. Súmula 443 do STJ. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado necessita de uma fundamentação concreta, pessoal, não sendo suficiente a sua exasperação, o seu aumento, a mera indicação do número de majorantes. Eu preciso justificar o porquê do roubo ter sido circunstanciado. Tudo bem? É o Ministério Público que deve provar que a arma utilizada estava em condições de uso para praticar o roubo? Não, pessoal. Cabe à defesa, cabe ao réu, se for do seu interesse, demonstrar que a arma era desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de uma arma de brinquedo defeituosa ou arma incapaz de produzir a lesão. Tudo bem? Arma desmuniciada e majorante, pessoal. Não incide a majorante. A utilização de arma desmuniciada como forma de intimidar a vítima no delito de roubo caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante da pena, já que está vinculada ao potencial lesivo do instrumento, pessoal, pericialmente comprovado como ausente no caso, dada a sua ineficácia para a realização de disparos. Além do roubo qualificado, o agente responde pelo crime de porte ilegal de arma de fogo no mesmo contexto fático, pessoal? Em regra, não. No mesmo contexto fático, não. Geralmente, o crime de porte ilegal de arma de fogo, ele é absorvido pelo roubo circunstanciado. Aplica-se o princípio da consunção, considerando que o porte ilegal de arma de fogo funciona como um crime meio para a prática do roubo, que é o crime fim, pessoal, sendo por esse absorvido. Se for em contexto diferente, o roubo não vai absorver
o porte ilegal de arma de fogo. Tudo bem? É possível a denúncia por quadrilha ou bando armado cumulado com roubo e bando armado? Sim, pessoal, não é bis in idem. São bens jurídicos diversos e crimes independentes. Tudo bem? Beleza. Extorsão, galera. O que nós podemos falar da extorsão? Configura-se a extorsão a conduta de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem uma vantagem econômica de forma indevida. Aqui, o próprio texto diz que a vantagem tem que ser econômica. A fazer, a tolerar que se faça ou deixar de se fazer alguma coisa. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Por exemplo, no caso de saques em caixas eletrônicos, como o criminoso não sabe a senha da vítima, ele não consegue pedir o dinheiro da vítima, se ela não colaborar. Na extorsão, a vítima é forçada a fazer algo, ou deixar de fazer algo que quer fazer, porque o criminoso está, de alguma forma, violentando as suas ideias, as suas condições plenas ali. Súmula 96 do STJ. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem devida, pessoal. Estamos diante de um crime formal e a ação penal é pública e incondicionada, como não poderia deixar de ser. Se o crime é parágrafo 1º da extorsão, se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, não se esqueçam, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Extorsão cometida por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, veja que não é e, é ou, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Informativo 590. A causa de aumento de pena de 1/3 até a metade, prevista no parágrafo 1º que acabamos de falar, que é aquela cometida por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, pode ser aplicado tanto para a extorsão simples quanto pela extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima. O parágrafo 3º do 158. Tudo bem? Parágrafo 2º. Se aplica a extorsão praticada. Se aplica a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Em outras palavras, se da violência na extorsão resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos, além da multa. Se resulta morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Tudo bem? A extorsão qualificada pelo resultado morte é tipificada como crime hediondo. Não me esqueçam isso, por favor, na hora da prova. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 2 anos, além da multa. É o famoso sequestro relâmpago, pessoal. Tudo bem? Extorsão mediante sequestro, que é diferente do sequestro relâmpago. Na extorsão mediante sequestro, a conduta de sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, pessoal. Veja, não é só vantagem econômica na extorsão mediante sequestro. Qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Veja, pena de reclusão de 8 a 15 anos. Bem alta a pena. De acordo com o parágrafo 1º, o crime de extorsão mediante sequestro, ele será qualificado se durar mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos, se o sequestrado é maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, ou seja, uma associação criminosa. A pena será de reclusão de 12 a 20 anos. Muito alta a pena aí, pessoal. Parágrafo 2º. Se da extorsão mediante sequestro resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão de 16 a 24 anos, pessoal. Uma pena muito alta. Se ocorre morte,
reclusão de 24 a 30 anos. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que denunciar a autoridade, facilitando-se para a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1/3 a 2/3. Pessoal, isso é muito importante, é uma espécie de delação premiada. Então eu pratico lá o crime esse crime que nós estamos falando aqui, mediante sequestro, né? E em concurso, e eu me arrependo, e eu denuncio a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, nós teremos uma redução de pena de 1/3 a 2/3. Veja, todas as modalidades de extorsão mediante sequestro são crimes hediondos. Tudo bem? Latrocínio, pessoal, tipo penal também muito importante. É um crime complexo, pois resulta da união do roubo mais um homicídio. Também se trata de um crime pluriofensivo, pois ofende, além do patrimônio, ofende a vida da vítima, né? O latrocínio, pessoal, é um crime hediondo, independentemente se ele é consumado ou tentado. Se a vítima morre e o bem é subtraído, não há dúvida, estamos diante do latrocínio consumado. Se a morte for tentada e a subtração também for tentada, nós estamos diante de um latrocínio tentado. Se a morte for consumada e a subtração for tentada, há latrocínio consumado. Súmula 610 do STF. O crime de latrocínio, pessoal, é um crime contra o patrimônio. Não se esqueçam disso. Não vai para o tribunal do júri, pessoal. É um juiz singular que vai julgar. Súmula 603 do STF. E a ação penal também é pública incondicionada. O que caracteriza o latrocínio, pessoal? Não é se a morte ocorreu antes ou depois do roubo. O que caracteriza é que a morte é um meio para que o criminoso alcance o seu intento, que é roubar uma pessoa. No latrocínio, a morte ocorre como um meio para se conseguir um fim, subtrair o patrimônio da pessoa, não importando se a vítima se o evento morte aconteceu antes ou depois. Por exemplo, para evitar que a vítima chamasse a polícia ou para evitar que ela reagisse. Para a configuração do latrocínio, é indispensável, imprescindível, a relação de causalidade entre o roubo e a morte. A morte pode ser tanto do titular do bem quanto de uma terceira pessoa. É o caso, por exemplo, do ladrão que mata o segurança para roubar a vítima, bem como do ladrão que mata um policial para roubar um banco. O STF tem o entendimento que no latrocínio o número das vítimas não altera o número de latrocínios, pessoal, somente servindo o número de vítimas para fixar a pena base. Não se esqueça, o número de vítimas não altera o número de latrocínios, somente serve para fixar a pena base. STF, importantíssimo, aquele que se associa à comparsa para a prática de roubo, sobrevindo à morte da vítima, ele responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua participação se revele de menor importância. Vai responder por latrocínio. Divergências entre STJ e STF. Para o STJ, ocorrendo uma única subtração, porém com 2 ou mais mortes, estamos diante de concurso formal impróprio de latrocínios. STF, se atingido um único patrimônio, haverá apenas um latrocínio, independentemente do número de pessoas mortas. O número de vítimas para o STF deve ser levado em consideração na fixação da pena base. Artigo 59 do Código Penal. É a posição da doutrina majoritária. Então, se te perguntarem a doutrina majoritária, vão
pela ideia do STF. Estelionato, pessoal. Observações importantes contra o estelionato, tá? Sabemos que o estelionato é obter para si ou para outro em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante ardil ou qualquer erro fraudulento. Em 2015, houve uma alteração para dizer que aplica-se em dobro se o crime de estelionato for cometido contra idoso. Não esqueçam isso. Idosa é pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. É uma causa de aumento de pena aplicada na terceira fase da dosimetria da pena. Com isso, o estelionato contra o idoso torna-se impossível o sucis processual no caso concreto. Crimes de dano e receptação. Quais foram as alterações? Antes de 2017, não existia a previsão do Distrito Federal no dano e na receptação, pessoal. Houve alteração e foi incluído no 163, que fala do dano, o Distrito Federal, pessoal. Cuidado com o peguinha do CESP, tá? Não se esqueçam, por sua vez, o artigo 3º também modificou o artigo 180, parágrafo 6º da receptação para incluir, além do Distrito Federal, as autarquias e fundações e empresas públicas. A previsão de aplicação da pena em dobro continua inalterada. Vejam lá o 180, parágrafo 6º, que fala pena em dobro, tá? Quando for todos esses bens, inclusive o Distrito Federal. Tudo bem? É isso, pessoal. Terminamos a nossa linha de crimes contra o patrimônio. Uma palavra de motivação. Toda ação humana, quer que se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação. Um grande abraço, galera, e até a nossa aula de inquérito agora, já dentro do processo penal. Um abraço e até mais.